Olá pessoal, boa tarde. Nós apresentaremos o trabalho Educação Científica, Material Didático e Desenvolvimento da Criticidade, um relato de experiência sobre uma atividade acerca de robótica e sociedade. Meu nome é Tiago Augusto Moreira Toniolo, eu tenho formação inicial em desenho de produtos, me habilitei em física e atualmente me dedico à educação científica no campo da escola básica. É coautor deste trabalho o professor e orientador Nilson Marcos Dia Garcia. Ambos somos vinculados ao programa PPGTE, Tecnologia e Sociedade da UTFPR. Também contamos com o apoio do NPPD e do DAFIS-GPEF. Ok, passemos então à estrutura da apresentação. Nós a faremos em 6 tópicos, a começar por sua introdução. A nossa pesquisa inicia-se a partir do contexto da reforma do ensino médio no Brasil, que surge por medida provisória a partir de 2016 e tem implementação nos estados, incluso o estado do Paraná, a partir de 2021. Uma de suas novas configurações é a robótica como disciplina escolar, com uma diretriz de ênfase prática e motivacional. Como nossa pesquisa é focada no desenvolvimento da criticidade, a gente passou então a estudar possibilidades de recepção crítica deste novo currículo. Focamos então de início em elaborar ações didáticas voltadas a questões sociocientíficas, que possam também problematizar questões do campo CTSA, Ciência, Tecnologia, Sociedade e Meio Ambiente. É importante ressaltar que esse trabalho é um relato de experiência, então o foco é a descrição reflexiva da prática, a identificação de contradições e a prospecção de problemas de pesquisa. Ok? Vamos então ao marco teórico. Nós partimos das leituras críticas das BNCC e da reforma do ensino médio, sobretudo da professora Mônica Ribeiro da Silva e Celso Ferretti. A gente usou alguns elementos teóricos da teoria da atividade, com foco em Leontiev, Foucher e Rabardel, e também elementos da pedagogia histórico-crítica, que tem um dos seus principais expoentes, o filósofo e pedagogo brasileiro contemporâneo Dermerval Saviani. Ok? Passando então aos dados levantados, nós optamos pela temática da robótica e sociedade e pelo primeiro caminho de um debate oral acerca de duas questões, uma que tematizava robótica e o mundo do trabalho, e uma segunda, acesso democrático às inovações tecnológicas. Ok? A ideia de ter um debate no momento final, porém optamos por uma série de mediações para que no dia do debate os estudantes estivessem preparados para argumentar alguns diálogos conceituais, um cineclube e uma pesquisa orientada. Os materiais didáticos que se fizeram mais presentes nos diálogos conceituais foram slides pedagógicos. No cineclube nós nos apropriamos de uma peça de cinema, de trechos de um filme, e durante a investigação foram oferecidos vídeos documentais acerca dos temas e textos em formato eletrônico, por restrição econômica que tínhamos para imprimi-los. Em todo o processo, esses materiais trabalham com os 5 momentos da pedagogia histórico-crítica, a saber, a ideia de que você tem uma prática social inicial, que é problematizada, uma instrumentação teórica
para que a gente possa compreendê-la criticamente, uma catarse que busca produzir sínteses acerca desse tema e uma prática social final já revisitada pelas teorias e conceitos apropriados durante o processo. Cada um dos materiais pode assumir uma ou duas mais funções contidas nesses momentos que não são lineares, eles podem coexistir em instantes diferentes da prática pedagógica. Vou mostrar algumas lâminas para vocês. Esse é um pedaço da aula de argumentação, onde a gente expunha técnicas de argumentação para os alunos. Essa é a capa do slide que foi usada no dia do debate. Então, ela mediou todo o processo de debate. Aqui a gente tem uma visualização das regras, um grupo expunha a sua opinião, o segundo tinha o dever de contestar ou comentá-la, e depois era proporcionada a tréplica e, ao final, comentários espontâneos gerais. Essa é uma lâmina de problematização, onde o objetivo é trazer conceitos que botem em xeque as noções de senso comum dos educandos e que promovam um clima de dúvida germinativo para o debate. Essa é uma lâmina de instrumentação, onde a gente traz conceitos, por exemplo, como difusão em massa de tecnologias, patentes industriais e royalties, alternativas para a democratização, como tecnologias sociais e outras formas. E aqui nós temos um slide de síntese. Ao final de cada debate, a gente elaborava as ideias principais e isso era utilizado como orientação para a prova escrita depois, onde havia uma redação sobre as mesmas perguntas. O filme que nós usamos alguns recortes foi Elysium, é um filme de 2013 que problematiza algumas questões ligadas à robótica, trabalho, saúde pública, e também usamos alguns textos em formato eletrônico para fomentar a dúvida e alimentá-los de conceitos. Ok, feito isso, passamos então a alguns dados que observamos na atividade. Foram 3 turmas de segundo ano do ensino médio, ao total 82 participantes. Houveram dificuldades do ponto de vista comportamental para adaptá-los a uma atividade diferenciada. Desses 82,93% deles estiveram presentes na data específica do debate, afinal, é todo um processo até a gente culminar nesse momento. O rendimento médio foi 83,78%, sendo que 16 desses 82 atingiram 100% de rendimento. A gente fez uma enquete com 41 pessoas, com a metade desses envolvidos. Vejamos lá quais foram os resultados. Usamos escala Likert para discutir as seguintes afirmações. A leitura de textos impressos ou eletrônicos foi importante para o meu grupo argumentar no debate. Predomina a coluna central. Os números 1, discordo totalmente. 2, discordo parcialmente, nem concordo nem discordo na coluna central, e nas últimas 2, concordo parcialmente e concordo totalmente. Aqui já quando a gente pergunta se o filme Elysium me fez pensar e refletir sobre questões sociais ligadas a tecnologia e robótica. Então a gente vê aqui a predominância, né, das pessoas que concordam parcialmente e totalmente. Para a afirmação dos conceitos, dados, imagens e vídeos apresentados nos slides, lembraram situação do meu cotidiano. Você vê uma curva mais ou menos distribuída, com predominância ao concordo parcialmente, né? Porém,
quando a gente pergunta para ele se os conhecimentos expostos nos slides podem ajudar a construir práticas em ciências e tecnologias mais acessíveis, justas, livres e democráticas, mais de 70% deles responde positivamente. Ou seja, de certa forma, eles têm um pouco mais de dificuldade para ver os conceitos teóricos em seu cotidiano, mas vislumbram esses conceitos como possibilidades de transformação. Perguntamos também para eles acerca dos diferentes tipos de materiais didáticos que ajudaram mais eles a aprender. Predominam o audiovisual e muito próximos slides pedagógicos e também citando-se artigos eletrônicos. Contudo, quando a gente muda o enunciado de que o mais qual você acha que mais lhe ajudou a aprender, para qual o seu preferido, há uma distorção. Cada um dos estudantes pode marcar 3 opções. Então, essa variação é bastante interessante. No audiovisual, aparece mais quando eu enuncio qual material que vocês preferem. Contudo, a variação maior quando eu pergunto qual o material com o qual vocês mais aprendem, nós conseguimos identificar aqui variações maiores nos textos e variações negativas no audiovisual. Ou seja, embora eles gostem muito da mídia audiovisual, a tendência é que eles reconheçam que o material em linguagem verbal escrita ajude-os mais a aprender. Ok, apresentado isso, vamos para algumas considerações finais. Concluímos, então, que os instrumentos didáticos podem servir como mediadores para o desenvolvimento da criticidade, né? Essas são possibilidades de inferência em diversos momentos, seja na função de contextualizar, problematizar ou instrumentar teoricamente os alunos para compreender sua realidade. A atividade educativa usando um sistema de instrumentos ajuda a apropriação das temáticas, ou seja, a ideia de você variar as linguagens e as formas de material didático favoreceu o aprendizado. A gente também prospectou possibilidades de estudo sobre os motivos para atividades como essa, para aumentar o engajamento deles e contornar problemas comportamentais, e também chamou atenção a possibilidade do professor como autor de material didático, sempre com foco na autonomia, na ideia de reduzir o contraste entre os esquemas de uso dos artefatos, que é o que os transformam em instrumentos, e com atenção às condições de trabalho para tanto. A gente também viu a importância do estudo e do desenvolvimento de pesquisas focadas em filosofia e sociologia da ciência e tecnologia para alimentar e tornar trabalhos como esse mais completos. Deixamos, então, por final, algumas referências com vocês, o nosso contato pessoal. Esperamos que todos tenham um ótimo evento e que essas informações possam ter colaborado para o desenvolvimento de materiais didáticos que sejam emancipatórios e transformadores no âmbito da educação básica. Um abraço, pessoal, e até breve.